16. Eleição eterna por Deus. Obrigado, meu irmão. Cremos que quando o pecado do primeiro homem, Adão, lançou por toda a sua descendência na perdição, Deus se mostrou como é, a saber, misericordioso e justo. Misericordioso, porque livra e salva da perdição aqueles que, em seu eterno e imutável conselho, somente pela verdade, elegeu em Jesus Cristo, nosso Senhor, sem levar em consideração obra alguma deles, justo, porque deixam os demais na queda e perdição em que eles mesmos se lançaram. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós cremos que a confissão foi escrita e elaborada por homens santos a partir da tua palavra, a partir daquilo que o Senhor revelou a eles e a partir da capacitação, da iluminação do Espírito Santo. Eles não são crentes que foram inspirados, eles não foram inspirados, mas eles foram iluminados. O Senhor deu discernimento, sabedoria para que eles escrevessem essas coisas. E nós aqui, Senhor, por mais difíceis que elas sejam, nós precisamos entendê-las e proclamá-las naquilo que dão glória ao Senhor. E também precisamos ser revestidos de humildade, Senhor, sempre sabendo, sempre nos lembrando que nós ainda não conhecemos como deveríamos. E devemos, principalmente, demonstrar o nosso conhecimento através de vida piedosa para a glória e louvor do teu santo nome. Amém. Irmãos, então, esse capítulo 16, esse artigo 16, ele fala sobre a eleição. Tranquilo para nós, né? Assim, porque a gente está sempre falando sobre essas coisas, né? Mais ou menos? Sim. Porém, quando a gente acha que sabe, aí não sabe nada. Que isso, irmã? Não, é. Vai por mim, é sempre assim. E aí, irmãos, o que vocês querem falar? Aí, de forma geral mesmo, a gente ir caminhando. Quais são as dúvidas? Quais são as questões? Às vezes há uma falta de entendimento que quer ser colocada. E aí? Ou o entendimento do artigo. O artigo, inclusive, ele é muito pequeno, né? Eu acho que eu devia ter preparado 2 artigos, né? Porque um artigo que vocês dominam desse jeito aí. Ninguém fala que a gente domina, não. Uai, mas... Não, é um artigo pequeno, já é um assunto que a gente está sempre falando. Só que o problema é que eu só preparei um artigo, então nós vamos ter que... Igual a reverenda fala, eu fico enrolando às vezes, parece. E aí, irmãos, quero ouvi-los. Pastor, em relação a esse do prepara muita gente para se enfrentar a palavra certa, mas diante de alguém de outra denominação que venha questionar, né, a gente está preparado em informação. Isso. Você falou que acha que eu sei, né? Eu acho que eu sei. Diferença do argumento. Isso. Mas se eu pudesse lembrar que às vezes não é uma coisa que seja diferente do que eu acho, que eu já fui questionado assim, eu falei o que eu achava, né? Não sei se eu falo. O conhecimento bíblico, irmãos, ele nos prepara para a tarefa da apologética. O que é a apologética? Defesa da fé. Defesa da fé. E como que é a defesa da fé? Essa palavra apologética, ela tem um significado diferente daquele que muitas vezes nós usamos. Só pegando um gancho aqui no que o Mateus falou. O que é a defesa da fé? O exemplo que eu dei, que vocês vão lembrar, o exemplo da fé, defesa da fé, é que a fé está no corner
e o boxer golpeando por cima, por baixo e tal, jab, cruzado, né, direto, e a defesa está só lá, a defesa da fé. Então a fé está aqui. Pá, pá, pá. É isso? Não, é isso, mas também tem aquela hora que ela vai dar aquele soco de direita. Nem assim. Não? Não. Tá vendo? Apologética, pode falar. É argumento. Mas como que esse argumento é colocado? No corner? Não, mas não é assim que eu creio. Não, peraí. Qual que é o exemplo que eu dei para vocês? O exemplo que eu dei para vocês é o seguinte. Pensa na apologia ao aborto. É um discurso defensivo? Pensa na apologia à liberação das drogas entorpecentes. É um discurso defensivo? Não é somente defensivo, como também incentivador. A apologética, do ponto de vista grego, quando ele é colocado, é um discurso intencional a favor daquilo que nós cremos. Então, a gente não fica esperando para a gente tomar pancada e se posicionar. A gente está armado com a espada e com o escudo da fé e estamos nas trincheiras enquanto nós estamos aqui nesse mundo. É isso, gente. É outra ilustração que eu sempre uso. Aqui, nós não estamos num parque de diversão. Nós estamos nas trincheiras. De vez em quando tem um refrigério, mas nós estamos na trincheira. Então, essa tarefa é importantíssima, da gente saber e posicionar. Então, a gente usa da apologética para chamar os eleitos e usa também para você não vacilar na fé, porque senão chega um adventista, chega um testemunho de Jeová, chega um mórmon, chega um neopentecostal. Você vai mudar de igreja de 3 em 3 dias. Ué. Porque você não sabe para onde você vai e tal. Então, essa é a tarefa. Mas vamos voltar lá que eu quero falar sobre eleição. E aí? Vocês querem ler de novo o artigo? O que esse artigo está falando com a gente, Ross? Está falando que Deus, ele elegeu, ele entregou a petição para os homens que possam pecar. E mesmo assim, ele elegeu alguns para a salvação, sendo assim, ele é misericordioso por isso. E outros ele entregou a petição para ele demonstrar a sua justiça. Eu acho que, biblicamente falando, uma das passagens que mais evidencia isso, que Deus ele elegeu para a petição e para a salvação, é Romanos capítulo 9, né? Ele vai usar... Lê então, lê para nós. Ele vai usar uma referência que está aí, Vou escrever o que você falou. Deus elegeu para perdição. Lê para nós o texto. Aí a referência que eles estão usando é: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem pode, mas de Deus usar a sua misericórdia. Essa é a referência para o cabeção. Certo. É Romanos o quê? 9, versículo 16. 9, 16. Peraí. Calma. Romanos 9, 16 diz isso aqui? Quem acha que diz e quem acha que não diz? Eu acho que não. Não, rapaz, mas não é. Você argumentou e falou esse texto. Não, eu estou falando, pastor. Então você tem que arrumar outro texto para defender a sua tese. Não. Procura outro texto aí enquanto isso, então. Sabe por que ele está todo enrolado assim? Um amigo dele falou com ele que essa doutrina que Deus elege uns para a salvação toda, para a perdição, nós somos uns heréticos. Você se enrolou. Você arruma outro texto enquanto isso aí. Na verdade. Essa é a dica do dia, né? Vou colocar uma interrogação aqui só para... Acontece. Sabe qual
qual que é o problema do arminianismo? É que eles não conseguem, Eu não estou falando de arminianismo, não. Eu estou falando da gente. Eu quero que a gente fale o que a gente entende pela eleição. A eleição é o seguinte, todo mundo estava com a passagem compra e paga para o inferno. Todo mundo. Nós merecemos o inferno. Mas na sabedoria e bondade e amor eterno, Deus escolheu alguns. Certo. E tudo bem. Ele pode, ele que criou, Então vou te fazer uma pergunta. passa. Então Deus elegeu uns para a salvação e uns para a perdição? Sim. Eu acho que Mas a honra e autoridade, sim, ele pode escolher, ele é santo, todos os perfeição, com a passagem. Ele escolheu, ele pode, ele é santo. Certo, mas olha só, você está falando duas coisas diferentes. Você está falando, o que nós estamos falando é o seguinte, esse é o caminho mesmo, que é o ponto que nós vamos chegar. Mas Deus elegeu uns para a salvação e Deus elegeu uns para a perdição? Ele elegeu para a salvação. Os outros já estavam, né? Os outros, como todos já estavam para a perdição e ele elegeu alguns para a salvação, os outros só estão indo para o caminho que já é para ele. Então Deus não elegeu para a perdição. Eles são perdidos, mas Deus não elegeu para a perdição. Porque é a vontade dele. Ele elegeu? Vocês resolvem, gente. É o próprio conteúdo. Então ele elegeu para a perdição. O que eu ia completar? O versículo 16, ele não fala exatamente isso, que Deus elegeu para a perdição e para a salvação, mas o versículo 21 fala. Então lê. O versículo 21 fala: ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Certo. Deus, ele fez vasos para a honra e para a desonra, lá na eternidade. Então Deus elegeu para a perdição. É? Mas ele pode, ele é santo. Ele criou. Mas aqui, se ler o contexto a partir do 16 que ele falou, quando você falou um pouquinho, 14, ele fala: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus, de modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver, dê misericórdia e compadecer-me de quem me aprouver ter compaixão. Aí ele vai para o 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem pode, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado para toda a terra. A nossa regra moral não pode ser usada, não. Então olha só. Deus é justo e misericordioso. Então, ok, sem ninguém duvida. Vamos pensar assim, pessoal, vamos avançar um pouquinho? Primeiro, vamos voltar, porque a confissão belga, ela está caminhando, né, aqui numa sequência lógica. Primeiro, a criação do mundo e das criaturas, do mundo e de tudo que neles há. Do mundo, das criaturas, dos homens, dos anjos. Então ele criou tudo e criou tudo muito bom. A providência de Deus. Deus sustenta todas as coisas. E Deus é santo, ele não tem parte com o mal, ele não é autor do pecado. E aí, diante disso, então, se ele não é mau, ele não é criador do pecado e criou tudo bom, por que o homem está condenado? Aí vem o artigo 14. A criação do homem, a sua queda e sua incapacidade de fazer o bem. Aí fala da queda, daquele momento factual. É por isso que nós cremos no Adão, um personagem na história. Eu bati muito nisso, porque essa mente cientificista desse século, né, dessa nossa geração, querendo unir a ciência com as escrituras para parecer legalzinho com todo mundo, né? Na verdade, contraria as escrituras. Então, Adão é um personagem na história, nisso nós cremos.
Não sei vocês, eu creio nisso. Então, e aí o pecado original. Mas todo mundo crê, né? Estou falando assim, acho que aqui nós não temos, aqui é ponto pacífico isso, né? Graças a Deus. Aí, quando Adão pecou, esse é o pecado original, é aquele que originou toda a queda, todos os seres humanos caídos. Então, diante da humanidade caída, qual que é a esperança? Como que vai fazer? Opa, mas Deus elegeu alguns. E depois ele vai falar assim, mas como que ele aplica essa eleição ou faz ela eficaz? Aí ele vai continuar. Aí vai falar de Cristo, né? O Salvador prometido por Deus, a encarnação do Filho de Deus. Aí vai falar de Jesus, as duas naturezas de Cristo. Artigo 20, a justiça e misericórdia de Deus em Cristo, a satisfação por Cristo, a justificação pela fé em Cristo, nossa justiça perante Deus em Cristo, e aí depois já vem o crente, né? Ele salvo, ele em Cristo, a santificação, o Cristo, o cumprimento da lei, Cristo, nosso único advogado, e aí a gente vai evoluindo. Então, diante do pecado de Adão e desse pecado que gerou uma massa falida, nós temos que falar da eleição, não tem outro caminho. Por quê? Porque senão todos estaríamos perdidos, não haveria esperança. Então, as Escrituras falam de uma eleição. Então, nós temos que lembrar isso. Deus é justo e santo. E o homem, ele é pecador. Estou descendo o morro aqui, né? O homem, ele é pecador. Ele é. Quais homens? Todos. Todos os homens. Todos. Né? Vão lá em Romanos 3. Vamos ler tudo. Quem quiser ir pode ler do 3:9 ao 18, por favor. E se concluir, temos nós qualquer vantagem, não de forma nenhuma. Eu já tenho demonstrado todos. Tanto que Deus como Deus estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há luz nem sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a luta se fizeram inúteis. Não há quem faça bem, não há nenhum sequer. A garganta dele vai ser contrabem, uma língua única, veneno de tudo está do seu lado. A boca, eles aqui cheia de maldição de vida. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos da desilusão da miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de Jesus. O que Paulo fez aí nesse texto, irmãos? O que Paulo está fazendo aí nesse texto, aí do versículo 9 ao versículo 18? Está colocando, está nivelando todos os homens aqui nos pecadores. Sim, mas como é que ele fez isso? Como é que ele registrou isso? Ele citou a Bíblia. Qual parte da Bíblia? Não sei qual, mas ele citou. Ele citou vários trechos. Então, o que está aí não é novidade nenhuma, nunca foi. Porque desde Adão, esse é o homem. Então, ele pegou trechos de vários lugares para deixar bem claro quem é o homem. Quem é você e quem sou eu. Nós somos isso aqui. Enquanto ímpios, enquanto ainda não tínhamos sido regenerados por Deus, a gente só não era... Aí tem que estar diante de nós a depravação total. Depravação total. Nós éramos, antes de ser regenerados, maus por natureza. Nós não fazíamos todo o mal que nós poderíamos fazer, nós não usávamos todo o nosso potencial de maldade, por quê? Deus põe a mão. É assim. Deus põe a mão. Então, por isso que a gente não era. Alguns fazem essas coisas. Deus solta a mão. E aí, para a gente ver quem é o homem sem Deus refrear. Então, isso aí, só pegar o jornal aí,
que você vai ver, né, o quanto que o homem ele pode ser mau. Então ele está mostrando aí quem é o homem. Então o homem é totalmente depravado, ele não tem esperança, ele está perdido. E Efésios capítulo 2 fala isso, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, o homem por si só, ele não pode fazer absolutamente nada. Absolutamente nada. E aí, o que o Senhor faz? É um ato de misericórdia, um ato de graça, salvar desses homens que estão todos perdidos. Vamos ler aí Efésios 1. Deixa eu pegar aqui certinho o texto. Pode ser do 3 ao 6. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Tá bom. Porque aí ele vai até esse parágrafo, é um dos maiores parágrafos também, ele vai até o 14. Olha só, o que fica claro nesse texto? Não há nenhum mérito. Não há nenhum mérito para a gente ser salvo. Isso às vezes choca, e também é pesado, igual a Lô falou, não há nada, absolutamente nada, que nós podemos fazer para sermos mais amados por Cristo, mais amados por Deus. Nada. Eu vou obedecer. Mas você tem que obedecer mesmo. Não, eu vou louvar. Tem que louvar mesmo. Eu vou adorar, eu vou confiar. É isso aí. O contrário é que está errado, né? Então, não há mérito absolutamente nenhum. E esse texto, irmãos, pode brigar com o texto tanto que você quiser, né? E às vezes ele nos confronta. E eu que aprendi de uma outra forma para depois vir para a igreja reformada, para me tornar presbiteriano, eu lutei muito com esse texto. Mas pode brigar, tá aí, né? Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, ele tem nos abençoado. Assim como, então é uma bênção, nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Então, ele, né, nos escolheu, ele escolheu ato livre do Senhor. Ato livre, escolha, ato livre. Escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor. Problema aí, irmãos, é que o versículo 4 e o versículo 5 tem, aqui deve ter sido aquela hora que a marcação de versículo é uma bênção, né? Mas aí o monge estava no cavalo ali na carroça, né, na carruagem, aí na hora que ele foi marcar o versículo, passou na pedra, a mão caiu em outro, porque quebra, né, o versículo 4 e 5 no meio. Olha, aí em amor nos predestinou para ele. É uma oração só, embora o versículo esteja dividido. Então, em amor. Então, o ato da livre escolha de Deus, por puro amor e misericórdia, ele nos escolhe. Por que ele nos escolheu outros? Eu não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia por que ele me escolheu e não escolheu a outro. Mas louvado seja o nome do Senhor que ele me escolheu. Porque se ele não tivesse me escolhido, eu estava perdido e fulminado. E aí, aquele que em amor ele predestinou para quê? Para a adoção através de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Para quê? Por causa dos homens, porque ele ficou com dor dos homens? Não. Para louvor da glória da sua graça. Irmãos, o evangelismo não é por causa dos homens perdidos. É lógico que a gente tem que se compadecer, mas a nossa proclamação, o nosso evangelismo é para exaltar a glória de Deus,
né? Então é isso mesmo, ele é Deus e ele quer ser glorificado e assim tem que ser, porque Deus é Deus e tem que ser exaltado. Aí você fala, mas que Deus narcisista. Essa turma que fica a opinião deles para lá. Deus é Deus, não tem isso não. Então, ele fez isso para quê? Para que ele seja exaltado, louvado, para que a glória dele seja mesmo exaltada, né? E aí, isso ele fez gratuitamente no amado, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, é isso que nós vemos, não há mérito absolutamente nenhum. Ponto pacífico, sim? Tá vendo que não é tão simples assim? Mas eu não falei nada ainda. Vai começar agora. Mas só você falou sim. Tá claro, irmãos? É isso aí? Podemos avançar? Então tá. Então falei do imutável conselho. Somente pela bondade elegeu em Jesus Cristo, nosso Senhor, sem levar em consideração obra alguma deles. É o que nós falamos. Isso aqui nós... Aí falta a última parte. Justo, porque deixa os demais na queda e na perdição em que eles mesmos se lançaram. Aí a gente volta para essa primeira questão. O que a confissão belga está falando aqui, irmãos? Justo, Deus é justo, né? Ele, quando ele escolhe alguns, ele mostra bondade e misericórdia. Mas ele, quando ele não escolhe outros, ele continua sendo justo, porque Deus é justo e misericordioso. Então ele é justo ao eleger alguns e diz aqui, né, vírgula, porque deixa os demais na queda e perdição que eles mesmos se lançaram. Com a palavra, a igreja. Pastor, eu acho que nós somos muito limitados para poder entender esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa, assim, eu coloco assim, eu sou muito, tem coisa com criança. Tem 10 crianças. Aí eu vou escolher 5, o resto eu vou deixar. Para mim, o meu entendimento humano é muito difícil. Uhum. Eu não consigo entender isso, mas Deus é Deus, ele escolheu. Grande problema. Assim, eu aceito isso por ele ser Deus, entendeu? Uhum. Mas para mim, assim, entender. O Calvino chama isso do decreto horrível. Horrível não pela vontade de Deus, mas horrível por essa realidade. Tem homens que tem pessoas que serão salvas e tem pessoas que serão condenadas. Irmãos, tem um negócio aqui para nós. Isso é para nos humilhar. Nos colocar no devido lugar. E fazer tremer. Irmãos, se a gente não fica humilhado e tremente diante da realidade de que pessoas serão condenadas pela eternidade, inclusive crentes, inclusive pessoas que têm a percepção e segurança da salvação, que nem todos alcançam. Os nossos documentos dizem que isso é uma caminhada. Alguns conseguem alcançar mais fácil, outros lutam a vida inteira sendo crentes sem nunca ter a certeza da salvação. Mas mesmo tendo a certeza da salvação, isso deve nos humilhar e tremer. É mais ou menos assim. A maioria já deve ter passado por uma situação dessa. Viajando na estrada, você tem um livramento, um quase acidente. Mas passou. Aí você para o carro, assim, graças a Deus, você está tremendo mesmo, de pavor, e você pensa assim, nossa, se tivesse batido, se tivesse acontecido, tinha arrebentado todo mundo, tinha acontecido isso, tinha acontecido aquilo outro, nossa, eu estava enrascado, não ia ter jeito, ia machucar os outros, e tal,
é a mesma coisa. O Senhor nos salvou. Mas quando a gente pensa assim, mas há pessoas que Deus não salvou. E se eu não tivesse sido salvo? E se eu for um falso convertido? Quais são os desdobramentos eternos disso? Irmãos, muita da nossa vida frouxa nessa terra é por causa disso aqui, ó. Nós não pensamos na possibilidade da condenação. Nós não nos humilhamos diante da realidade que é a condenação eterna e o favor de Deus sobre nós. Então, isso é terrível. Não a vontade de Deus, mas isso é terrível. Então, quanto mais eu penso que eu sou pecador e não há mérito nenhum, isso me humilha de tal maneira e me faz tremer. E aí isso me faz fazer o quê? Servir a Cristo com mais amor. Por quê? É um sentimento de dívida que não pode ser pago. Sim ou não? Porque o homem, ele é tão miserável que qualquer favor que a gente recebe, a gente quer devolver. Qualquer favor. Tem uns que são mais cara de pau, né? Igual uma vez eu dei esse exemplo, aí o Marco falou, não, se a vizinha te der um bolo, você não vai caçar devolver a vasilha sem o bolo. Aí o Marco falou assim, eu não, eu devolvo por cima do muro só a vasilha sem nada. Mas aí a Lília briga com ele. Não, você tá doido? Você recebeu um negócio aqui e nós temos que... Tem um ditado que diz que é melhor dever dinheiro do que dever favor. Não é verdade? Porque você vai lá e paga. Irmãos, é uma dívida impagável. Isso nos leva a servir, e servir, e servir, e servir, e servir, e obedecer, e submeter, e buscar não pecar. Por quê? Por causa daquilo que o Senhor fez para nós. C.S. Lewis tem uma fala legal, né, no livro, que eu acho que é um problema que encaixa muito aí, né, que é a humanidade inverteu o papel, né? Deus é o juiz e a humanidade é o réu, né? Então, quer dizer, hoje tem um livro que fala que Deus está no banco dos réus, né? Ou seja, nós, com a nossa visão limitada, com a nossa incapacidade de compreensão, a gente quer julgar Deus o tempo todo, né? A gente quer falar o que a gente acha justo, o que é certo, o que é errado, para Deus, né? Ou seja, uma inversão total aí de valores. Com certeza. Com certeza. Um dos textos, abre aí para mim, que é colocado nessa última parte aí, é 1 Pedro 2,8. Alguém lê para mim, por favor. Pode ler o 7 e o 8, só para dar um contextozinho. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Então, olha só. Cristo é aquele que salva, né? É a pedra que muitos rejeitaram e outros que nós fomos postos por Deus para crer. Mas outros não creram. Foram desobedientes, mas para isso também foram postos. E aí, quando a gente fala de eleição, vamos falar de doutrina, irmãos. Quando a gente fala de eleição, o que vem na nossa mente na sequência? A gente sempre fala doutrina, eleição e predestinação. Predestinação. Quem já ouviu falar da dupla predestinação? Dupla predestinação.
é exatamente isso aqui, ó. Dupla predestinação. Então, Deus elegeu ou predestinou para salvação e perdição? Sim. Eu penso o seguinte, se ele elege-nos para salvação, automaticamente ele elegeu os demais em perdição. Não tem como outro caminho. Sim. Quem concorda e quem discorda? Eu acho que é mais direto. Não é que a consequência da eleição dos salvos é a perdição dos ímpios. Como é que é? Eu acho que a consequência da eleição dos salvos. Oh, o negócio tá chique aqui, hein? Não sei quem que arrumou isso não, mas louvado seja o Senhor. Pode continuar, irmão. A consequência da eleição dos salvos não é a perdição dos ímpios, mas Deus, ele apontou os salvos e apontou os ímpios. Não entendi nada. Eu não tô conseguindo acompanhar o seu raciocínio, não. Não entendi, não. Eu não consegui acompanhar, não. Esse vai estar salvo, esse perfeito. Esse está salvo. Mas Deus fala assim? Ah, Só estou traduzindo. Porque a função dela está dizendo que Deus escolheu para a salvação. Porque eu vou estar e eu sigo salvo. então não existe dupla predestinação. De acordo com a função dela, eu entendo que não. Então você está discordando do Léo Não, calma, não põe... Isso, mas não põe Calvino aqui ainda não. Que... E aí? E o resto? Tem muita gente aí, irmãos. O que vocês acham? É questão da prova, tem que fazer um X. Tem que fazer um X nenhuma ou nem outra. E aí? Eu faço o X no Neto. Versículo 2. E pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, ser desobedientes, para o que também foram deixados. Certo. Então, eu de fato, peixe. Deus escolheu lá, ser salvo, e não escolheu ver, ele não escolheu ver. Então ele predestinou um para salvação e outros para condenação. Alô vai brigar com você. Que é muito duro, aí se escolheu Pedro, não escolheu João, então o João está fora. Não adianta a gente dar volta no negócio. Eu acho que não está errado, porque na minha cabeça simples assim, né? O que eu imagino? Está todo mundo ali, né? Deus foi e deixou o que ele quer, né? O que não quer? O resto ficou lá. Aí eu só falei, Mas agora Deus pegou e falou assim, não, você vai sei lá, estranho. Qual que é a aplicação prática para nós isso quando a gente está pregando o evangelho? E é lógico, né, irmãos, que muitas vezes quando a gente vai falar sobre o evangelho, você não vai fazer, olha, vem cá, eu vou te explicar agora a doutrina da eleição e da predestinação, porque Deus elegeu uns para a salvação e outros para a condenação. Então, você quer em Cristo para a salvação e se arrepender dos seus pecados? E se você fizer isso, você será salvo, porque você é um eleito. Se você rejeitar, você vai dar evidências que você é um condenado e foi predestinado à perdição. Você quer aceitar Jesus ou não? Deixa eu falar o que eu entendo. Certo. Eu entendo que Deus deu o filho dele para que todos nós fossem salvos. Então, ele deixou também o livre-arbítrio. Então, a pessoa, se a pessoa escolher, a pessoa escolhe. Ela escolhe aquilo que quer seguir aquilo. Mas vamos lá, deixa eu pegar ali primeiro, Carlos, isso aqui é importante. Aqui, irmãos, olha só, Nel, o que a gente... Vamos desenvolver isso aqui. Se Cristo
ele morre por todos. Morreu por todos. Nós temos todos. São todos salvos? São. Se o Deus de toda glória, ele morre por todos, e nem todos são salvos, o sacrifício de Cristo, ele foi em vão para algumas pessoas. O sacrifício dele serviria para todos. Aí nós falamos de... Seria justo se ele morresse para todos. Ele é Deus. Ele tem o poder e a potência para salvar todos? Sim. Então, o sacrifício dele tem um poder, tem a potência, cria a possibilidade para a salvação de todos. Mas, se nem todos são salvos, boa parte do sacrifício e do sofrimento de Cristo foi em vão. Só colocando desse jeito que esquisito. Vocês concordam? Não, foi em vão. Se o sacrifício dele é para todos, se o sacrifício dele é para todos, e nem todos creem, boa parte do trabalho dele foi em vão. Pensa comigo. Há um exemplo disso das Escrituras. O rei preparou um grande banquete e chamou todo mundo. Ele mandou chamar todo mundo. Só que nem todos foram comer daquilo. Sobrou comida. Então, boa parte daquilo que ele fez foi perdido, em vão. O rei de toda glória, ele faz um grande banquete. Chama. Ele faz o quê? Porque uma coisa é o chamado universal. Ele está chamando. Então, ele chamou, gente, vai ter um grande jantar. Só que aí, junto com isso, tinha uma credencial. Que nós temos uma parábola sobre isso. Ele distribui vestes. Aí as pessoas vêm para esse jantar. Podem sentar à mesa e usufruir da mesa aqueles que têm as vestes. E tinha um que não tinha as vestes. O que ele manda fazer? Ele estava lá dentro. O que Jesus manda fazer? O que o rei manda fazer? Tirei de lá. Não dá veste para ele, não. Ele entrou de penetra. Entre aspas, né? E aí, se pegar o penetra dentro da festa, tira. Então, assim, irmãos, e aí o ponto é, qual que é a construção, né? O homem tinha livre-arbítrio até o momento que Adão comeu. Quando Adão come, ele perde essa liberdade entre escolher o bem e escolher o mal. Por isso que todos estão caídos. E aí, vamos voltar em Efésios, que esse ponto é importante para a gente entrar no outro ponto que eu quero. Vamos lá, eu citei, mas eu quero ler. Efésios, capítulo 2, verso 1. Ele nos deu vida, estando em vós, mortos em vossos delitos e pecados. Ele quem? Deus. Em Cristo nos deu vida. Né? Então, ele nos deu vida quando? Morto escolhe alguma coisa? Morto tem vontade? Então, esse é o ponto. Então, Deus morreu por todos os eleitos. E aí, Nel, o que nós cremos é que a morte é eficaz para todos os eleitos. Então, todos os eleitos vão ouvir o chamado, o convite, e vão ter as vestes nupciais, as vestes brancas para entrar. Mas, a partir desse momento, a gente
mesmo não sendo crente, a gente não faz toda a maldade porque Deus retém a maldade desse mundo, porque senão esse mundo caído seria um caos total. Então, ele morre para todos os eleitos, embora ele tivesse poder para morrer por todos. A morte dele seria eficaz para todos, mas para ela não ser desperdiçada por aqueles que não vão crer, aqueles que não foram eleitos, então ele morre e a morte dele é eficaz para os eleitos. Então ele morre particularmente para os eleitos. Então essa é a construção que a gente crê e faz através da Bíblia, tá, Nel? Então, assim, a gente não tem um livre-arbítrio, eu tenho a livre agência, o livre poder de decidir várias coisas na minha vida. Qual que é a roupa que eu vou vestir, qual que é a cor da roupa, se eu vou comer bolo de banana, de aipim, de fubá, essas coisas, né? Quer comprar um carro azul, verde ou vermelho, aí nós temos... vou comprar o que meu dinheiro dá, então é desse jeito. Então nós temos essas coisas que a gente toma decisão, mas o homem, a gente entende que ele não pode tomar decisão para a salvação, porque ele está morto. E é isso que nos humilha. Eu não poderia escolher por Deus. Isso me faz tremer. Porque eu não poderia. E aí, quando a gente recebe um presente ou um favor, como a graça, que é favor imerecido, isso nos dá um senso de dívida eterna. Então, cada vez mais eu quero... Por isso que eu acho a doutrina reformada, a doutrina presbiteriana, maravilhosa, irmãos. Porque ela tem um potencial de criar crentes muito mais piedosos do que quando o crente ele pode escolher ou não para ser salvo. Não, mas eu escolhi. Não, Deus deu isso aí e eu escolhi. Né? Eu escolhi, então foi um negócio meu. Mas quando eu pensei, eu estava morto. Eu me deliciava no pecado. Eu gostava mesmo, irmãos, era de pecar. Eu gostava mesmo era de gastar meu dinheiro com pecado. Eu gostava mesmo era de planejar o pecado. Eu gostava de pensar o pecado, de conceber o pecado, de gerar o pecado e depois ir lá e pecar. É isso que eu gostava. Embora isso estivesse gerando em mim morte, e eu era tão ruim, que nem isso eu percebia. Que eu estava cada vez mais... piorando e ficando mais miserável ainda. Aí até que um dia Deus, porque Deus, irmãos, ele entra na nossa vida sem pedir licença. Em um momento na história, né? Alguns têm uma bênção diferente, porque eu olhei para Paula aqui, lembrei dela, falei assim, pastor, eu sou crente desde que eu nasci. Fala amém, aleluia, glória a Deus por isso, né? Mas não é a experiência da maioria das pessoas. Deus vem e fala assim, ó, você andou do jeito que você quis até agora. A partir daqui, fica quietinho que quem vai conduzir tudo sou eu. Isso. Ok, Nel? Isso aí. É isso aí, minha irmã. Vamos junto. Deixa eu dar a palavra para o Carlos, que ele levantou a mão. Eu queria verificar isso, uma coisa prática, eu não sei o nome. Conheci uma senhora, ela estava o marido dela, a doutora Alvina, era de ela é minha parceira de evangelização da Lacana, ela é batista. E nós não concordávamos com essa doutrina da predestinação. E ela tinha me contado, e o doutor Almeida, o Carlos Gonçalves, eu tinha muitas pretendentes, mas muitas, não estava bem apanhado. E escolheu a doutora Érica. Aí eu estava conversando com a doutora Érica. Doutora Érica, o doutor Almeida tinha várias pretendentes. Escolheu a senhora. Por acaso, ele foi injusto com a gente? É uma boa ilustração. É mais uma dúvida, ela está falando, sabe, esse e coisa diferente. Mas na antiga aliança, a justiça de Deus precisava ser cumprida. E os sacrifícios, eles não eram suficientes para isso. E aí veio o sacrifício que cumpriu a justiça de Deus. E as pessoas que
da antiga aliança. Como é que a gente pensar? Era da mesma forma, quando Cristo veio, esse sacrifício valeu para essas pessoas que vinham da antiga aliança? Então, nós vamos entrar mais profundamente nisso, mas assim, há salvação fora de Cristo? Há, irmão, salvação fora de Cristo? Não. Então, na antiga aliança, havia pessoas salvas? Eles eram salvos por quem? Por Jesus. Por Jesus, mesma coisa. Era ungido, era o Messias, né? Era o Filho do Homem que se esperava, né? Então eles eram, Hebreus 11 fala bem sobre isso, depois você lê. Eles morreram na esperança da vinda de Cristo, mas morreram sem ver. Então nós vamos abordar isso, eu não sei se vai dar tempo de eu abordar, em Romanos, fala que Deus foi acumulando esses pecados até que viesse Cristo. Então quando Cristo veio e morreu, então na história, porque o Cordeiro morreu desde a fundação do mundo, mas na história, então o Cristo, ele morre, paga pelos pecados de todos os crentes antes dele e paga por todos os outros. Então, Cristo, irmãos, ele de modo eficaz, ele já morreu pelos pecados que nós já praticamos, pelos pecados que você está praticando agora sentado aí nesse banquinho e pelos que você ainda vai praticar. Então, também tinha não eleitos também. Né? Tinha, claro. Então, tinha eleitos e não eleitos. E aí, tinha predestinados e não predestinados. Aí a gente vem aqui para a dupla predestinação. Vou olhando meu tempo aqui. A dupla predestinação. A dupla predestinação, ela traz essa questão. Deus elegeu para a salvação, predestinou para a salvação, elegeu e predestinou para a perdição. Aí nós vamos falar um negócio aqui. Sim ou não? Nós já falamos aqui algumas coisas, né? Vamos lá. Vamos lá. Vou escrever um negócio aqui. Supralapsarianismo. Não, eu não sei. Não, mas eu... Por quê? Tem muita gente boa que fala que é supra. Não, mas o senhor falou que foi. Ué, mas eu já fui supra. Mas agora é isso. Mas eu não sei. Se eu mudar de ideia de novo. Infra. Lapsarianismo. Ah, pois é. Vou botar. O que é isso, irmãos? Que palavra esquisita é essa? Quem já ouviu falar sobre esse trem aí? Melhor pular, né? Não, pula não. É bom. O que é isso, irmãos? Supralapsarianismo e infralapsarianismo. O que é lapso? É uma ordem lógica da Terra. É só isso. É uma minoria que é supra, que defende uma ordem lógica da Terra. É mínima esse supra aí. É mínimo. O infra ganha. O supra, ele acha que... Não, primeira coisa, irmãos. O que é lapso? Porque senão nós vamos remar mal aqui. Chat GPT aí, internet, sei lá. Não, mas pode olhar, eu quero saber o que é lapso. Se vocês não sabem, tem que olhar, ué. Queda, lapsus é queda. O que é o lapso da memória? É a queda de memória, sumiu, né, a memória. Isso. Queda. Mas vamos aqui, vamos ficar nesse... Significa queda, vem do latim lapsus, Queda. Então, supra é que o decreto... Isso tem a ver com o quê, irmãos? Então, beleza. Supra primeiro? Supra e infra. Supra e infra diz respeito a o quê? O decreto veio, o supra veio... Decreto, que decreto? Que decreto? Decreto de Deus. Que decreto de Deus? Qual parte é um decreto só. Qual parte do decreto que nós estamos falando? Da criação do homem.
que nós estamos falando, irmãos? Eleição e predestinação. Então, isso aqui quer dizer, antes, o decreto da eleição é antes ou depois da queda? Foi depois da queda, gente. É infra. É infra. É infra. Primeiro houve a queda, depois. E aí, irmãos? Vamos lá. Então, aqui, ó. Supralapsarianismo. Antes da queda ou depois da queda. Então, o decreto de eleição e predestinação foi antes ou depois da queda? Porque lá na última palavra fala que nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Então. Certo. Vamos colocar aqui, antes da fundação do mundo. Mas aí são duas coisas. Deus decretava, mesmo em palavras, foi depois. Mesmo que ele soubesse que isso aconteceria, o decreto de falar, de instituir com palavras, depois. E aí, irmãos? Vocês vão entender daqui a pouco por que esse tem esquisito aqui que tem a ver com aquilo ali. O decreto da eleição. Porque aqui nós já falamos assim, nós cremos na eleição e predestinação. Então, a gente já crê nisso. Vocês creem nisso? Tá claro? Há um decreto. Há um decreto, por mais que ele seja horrível e terrível e tal, há um decreto. Esse decreto, ele está diretamente ligado com se o homem elege, predestina para salvação e perdição. Então, supra, Deus elege para a perdição? Infra, vamos lá, no infra que vocês estão defendendo. Infra, Deus elege para a perdição? Mas a palavra é predestinados. Já estava antes mesmo, já estava algumas outras destinadas agora tem que entender o agora. Porque o homem teve que dar vida, né? Lá atrás. Foi a única vez que teve que dar vida. Então, mas aí vamos pensar assim, a Trindade reunida na eternidade fez o decreto. Posso falar aqui a ordem lógica do livro? Peraí, não. Não, porque eu quero que você me responde. Porque senão você vai ler aí e eu quero que você responda para eu saber se você está entendendo o que você está defendendo. Isso aí. Então, tem uma estrutura lógica do decreto. É isso que nós estamos discutindo. Então, é um decreto feito na eternidade e ele tem uma... Então, vamos fazer aqui. Quem acha que é o infra? Não, é Deus. Deus estabeleceu a parte da eleição e predestinação antes da queda ou depois da queda. Então, quem acha que Deus estabeleceu, por exemplo, olha só, Deus falou assim, eu vou eleger uns e vou salvar outros. E aí ele estabeleceu a queda. E aí a queda acontece. Ou ele estabelece, não, os homens, eles vão cair e desses eu vou, então depois eu vou estabelecer o decreto de eleição. Entendeu? Então ele fala assim, não, eu vou eleger alguns. Aí ele estabelece a queda. Ou ele fala assim, não, eu vou estabelecer a queda. Opa! Puxa vida, agora tem que estabelecer a queda? Nossa, mas deixa eu salvar alguns aqui nesse meio. Você já está mudando de opinião. Não, entendeu? Ficou claro? Eu acho que É difícil para a gente, por exemplo, quem acredita que a galera levanta a mão que é difícil, porque, por exemplo, eu penso que foi desde a eternidade, mas eu penso também que os humanos têm para o livre-arbítrio, Deus deu para eles. Sim, mas olha só. Se ele tivesse
Vamos lá, supra. Deus estabelece o seguinte: nós vamos criar a terra e tudo que nela há. O Deus Trino. Nós vamos criar a terra e tudo que nela há. Aí o Deus Trino fala assim: ok, para exaltar a grandeza nossa, nós vamos estabelecer um redentor. Ok. Então, para estabelecer um redentor, essas pessoas vão precisar de redenção, por quê? Porque vai haver uma queda. Aí, ele fala o seguinte: eu vou eleger alguns para eu mostrar minha grandeza e outros não. E aí ele estabelece a queda. Então, Deus Trino fala assim: nós vamos exaltar a nossa glória. Sim. Elege uns para salvação e perdição e dá o livre-arbítrio para o homem com potencial de pecar. E ele vai pecar. E aí ele peca. E aí depois entra Cristo factualmente na história. Então o supra é assim: Deus na Trindade, ele estabelece que ele vai exaltar o seu ser, estabelece quem que ele vai salvar e depois vem a queda. O infra é o seguinte: Deus estabelece o decreto e fala assim: vai ter a queda, e da queda eu vou salvar uns e outros não. Lógico. Eu acho que ela não pode sentar diferente. Vamos levantar a mão então. Agora já dá para votar? Já dá para votar? Não dá não? Não tem. Comando bem, você sabe o que é comando bem. Tem como botar no... Quem acha que Deus estabeleceu a eleição e a predestinação antes da queda? Supra. Antes da queda. Não, eu estou só levantando a mão para ver, ué. Levanta a mão. Como é que é? Eu entendi que seja supra, mas talvez eu não tenha interpretado certo. Não sei, eu vou esperar um senhor. Tá bom. Quem acha que é infra? Quem não acha nada? Levanta a mão, quem não acha nada. Quem não sabe? Quem vai fuzilar o cachorro com a explicação do partido? Como é? Segundo a teoria do Léo, quem fica em cima do muro muito tempo leva tiro dos dois lados. É o gabarito. Você que mudou a cabeça. Peraí, se responder, se eu responder esse errar e para anular uma você. Qual que é o... Assim, irmãos, vamos lá. Vamos fechar aqui. Porque você for depois a palavra predestinação está errada. Lembra? Vamos lá. Pós-destinação. Tá? A dupla predestinação, ela traz um problema para nós, irmãos. Quando a gente fala de dupla predestinação, ela traz um problema, embora ela seja sempre uma escolha de Deus. A dupla predestinação, ela traz uma dificuldade, que ela fala sobre a simetria da fé e da não fé. Simetria da fé e da não fé. Se Deus, ele predestina tanto para a salvação quanto para a perdição, então Deus, ele vai ativamente dar fé para uns e não deixar que os outros tenham fé. Ele vai endurecer o coração de uns, simetricamente.
Mas o capítulo 9, inclusive, ele fez isso com Pablo. Não nesses termos, eu não creio assim. Mas ele vai usar esse. Sim, mas quando ele fala lá, ele não fala que ele endureceu o coração para que ele não cresça em Deus e fosse perdido. Ele já era ímpio. Ele endureceu o coração para não deixar que, diante de uma situação grave, gravíssima, ele fosse igual uma mula empacada em não liberar o povo de Deus. Ele não está falando ali, eu entendo isso, da instrumentalidade de todo ser humano na mão do Senhor. Assim como o rei com Neemias. Eu tenho a impressão que lá em Neemias, quando ficou sabendo, falou: Senhor, eu preciso de ir para a minha casa, eu preciso de ajudar meu povo, como é que eu vou fazer? Aí o rei falou assim: ô Neemias, por que você está com a cabeça baixa aí? Aí eu falei assim: Senhor, toca o coração desse homem, o que eu vou fazer agora? Ó, o meu povo está mal, eu preciso ir para lá. Pode ir. Não está falando sobre a salvação do rei. Não está falando sobre a salvação do faraó. É o que eu penso, irmãos. É o que eu penso. Então, quando a gente fala que Deus predestina para a perdição, nós estamos falando que Deus não dá a fé. E quando fala que Deus não dá a fé, isso traz um problema para nós com os artigos antigos, anteriores que nós lemos quanto à providência. Porque quando a gente fala que Deus, ele tira a possibilidade da pessoa crer, o que nós estamos falando? Deus condenou. Que Deus condena antes de qualquer coisa. Ou que Deus, de alguma forma, é autor. Ou cúmplice. Aí, quando a gente fala assim dessa dupla predestinação, cai em supralapsarianismo. Então, antes da queda, se o Senhor fala assim: eu vou dar fé para uns e eu vou deixar que uns, eu vou tirar a possibilidade de crer de alguns. Se isso acontece antes da queda, isso gera um problema, porque não houve queda ainda. As pessoas não caíram. Embora a gente pense desde a fundação do mundo e tal, Deus já sabia, viu, Lô? Deus já sabia, mas ele estabeleceu a forma lógica que isso ia acontecer. Então, Deus já sabia. Então, se Deus dá a fé e dá a não fé, ele se torna de alguma forma cúmplice para a queda. Isso. Ele cai aqui. E aí, depois da queda, da salvação, aí a gente chama que o decreto veio depois. Por quê? É porque de toda a massa caída, nós lemos Romanos 9, Romanos 3, e aí nós lemos alguns textos ali, desse que ele escolheu desde a fundação do mundo, mas é porque cada ato do decreto, a gente fala assim para poder entender, da massa caída, vou colocar aqui, massa de todos os homens que pecaram, o que Deus faz? Ele seleciona alguns, ele escolhe alguns, e outros não. Então, como é que é? Deus, no seu decreto, ele decreta a queda e depois ele decreta a eleição. Então, é depois. Isso é o que eu creio. Por quê, irmãos? Aí, durante muito tempo, eu pensei no supra, porque está tudo na mente do Senhor. Só que, beleza, está tudo na mente do Senhor, sempre foi o que Deus estabeleceu. Só que, da forma lógica, a gente não imputa ao Senhor a culpa, a cumplicidade do pecado, e aí o texto é muito claro que todos pecaram, todos estão mortos, ele vai lá e escolhe alguns. Por que ele escolheu? Nós não sabemos. E aí, a gente não saber
e a gente não ter nenhum mérito, isso faz o que conosco? Nos humilha, faz tremer diante do Senhor, servir sempre naquele sentimento de que, ó grande graça e favor que eu recebi, que é impagável por mim mesmo. Então é infra. É isso, eu anotei isso aqui. Beleza, antes da fundação do mundo. Só que muita coisa aconteceu antes da fundação do mundo. Muita coisa aconteceu antes da fundação do mundo, né? A Trindade em conselho foi antes da fundação do mundo. Muitas coisas aconteceram antes da fundação do mundo. O Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Então, muita coisa aconteceu antes da fundação do mundo. Então, normalmente tem esse argumento da fundação do mundo, mas é isso, é porque muita coisa aconteceu antes da fundação do mundo. Ô, irmãos, eu estou impressionado, porque deu 10h30 agora e eu acabei tudo certinho. Inclusive, mas a resposta não foi dada com exatidão. Então, ele elege para a salvação e perdição, sim ou não? Não. Por quê? Aí, aqui, o texto bíblico e o artigo 16 disso. Ele é justo. Então, não é ele que não dá fé. A justiça de Deus, ela é demonstrada quando ele, dos pecadores, ele condena justamente. Ele condena justamente. Aí ele mostra a justiça. E mostra a misericórdia que desses pecadores, ele vai lá e escolhe alguns. Então, olha só. Justo porque deixa os demais. Então, olha só. Vamos ler aqui, ó. Misericordioso, porque livra e salva da perdição aqueles que, em seu eterno e imutável conselho, somente pela bondade, então sem mérito, elegeu em Jesus Cristo, nosso Senhor, sem levar em consideração obra alguma deles. Então não é absolutamente nada que nós fazemos, nenhum mérito nosso, nenhuma obra nossa. É a obra de Cristo, né? Obra de Cristo pelos eleitos. Então, nisso está a misericórdia. E na condenação dos réprobos, ele é justo, porque deixa os demais na queda e perdição que eles mesmos se lançaram. Então, queda, decreto da eleição, a bondade na hora que ele salva alguns da massa caída e a justiça quando ele deixa alguns lá. E Deus é Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Claro, Léo? Ok? Você levantou a mão? É certo, nós estamos estudando as coisas. Mas é certo falar então que Deus só conhece aqueles que ele elegeu. Não, eu conheço todo mundo, do sentido de saber quem é e ser criatura e tudo. Não tem parte comigo no meu reino. Mas ele conhece, porque ele fala assim, por quê? Ele sabe as obras, ele sabe do coração, e aquele coração não fez o que Deus chamou a fazer. Só para complementar, a visão infra foi adotada pelos filósofos, que é majoritário. Sim, mas tem muita gente boa que defende o supralapsarianismo, inclusive escolásticos reformados. Sim. E eu já crio, eu não sou bom não, mas eu também já crio no supralapsarianismo. Estou falando aqui até do tal de Teodoro Beza e Francisco Domar. Beza é um gigante. Gigante. Não, porque só que aí você tem que saber os desdobramentos. Porque aí essa questão é difícil. Fala assim, olha, mas se é supra, então Deus elegeu e decretou antes da queda, então Deus, antes que houvesse pecadores, ele decretou que eles não teriam fé. Eles não teriam fé. E aí parece que é simétrico.
Que se o homem tinha livre-arbítrio, então é isso. Isso. Mas aí o homem livre, com potencial de pecar? Mas ele não era livre, ele Sim. poderia não pecar. Sim. Mas ele pecou. E Deus não foi pego de surpresa com o pecado dele. Lembra que... Mas não tem problema, eu já criei no Supra também. Mas tem um desdobramento. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente fala do... Qual que é a minha expectativa aqui? Por que eu expliquei isso aqui, irmãos? E talvez seja a primeira e última vez que vocês vão ouvir falar disso aqui. Porque isso aqui é subsídio para entender melhor o decreto de eleição. E é uma vertente dentro do calvinismo clássico. Sim, embora isso seja muito mais acadêmico, né? Mas, enfim, é só para isso, para a gente posicionar melhor que Deus é bom, Ele não é cúmplice, Ele não é autor do mal, mas entre decretar, aí a gente estabelece logicamente, não é que seja assim, mas a gente estabelece logicamente para a gente entender melhor a nossa teologia. Mas antes da fundação do mundo, aconteceu muita coisa até que o mundo fosse fundado, né? Então é por isso que eu também vou pelo infra. Ok, irmãos? Ok? Não? Então tira uma foto, depois assiste de novo, né? Léo, nos despede em oração, por favor, meu irmão. Senhor nosso Deus, te louvamos e agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade, Senhor, estarmos reunidos em comunidade, perante a Tua palavra, Senhor. Agradecemos, Pai, por mais essa pequena porção, Senhor. Teu amor derramado sobre nós. Agradecemos, Senhor, por mais este dia do Senhor. Também agradecemos, Pai, pela comemoração da nossa congregação, Pai, que está crescendo, para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor, nos conduz a segurança para cada um de nós, aos nossos respectivos lares. Nos traga, Senhor, diante da Tua misericórdia, à noite, para que possamos assistir o culto solene. Amém, Jesus. Agradecemos por mais uma semana que o Senhor nos conduziu, apesar de todas as lutas, apesar de todas as dificuldades. Aqui estamos, Senhor, diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém.